Ministros do STF acabam de mandar um duro recado para Luiz Inácio Lula da Silva e o Lula, que acabou de ficar sabendo dessa notícia bombástica, acabou de começar a colocar em plano o seu projeto de vingança contra os ministros do STF. Vocês estão entendendo, gente, tá? A treta feia e a briga feia, clima de guerra no governo e no STF, entre o governo e o STF, que acabou de ser instaurado em Brasília. Gente, clima de guerra, tá? STF contra Luiz Inácio Lula da Silva. STF, ministros do STF acabaram de mandar um duro recado para Lula da Silva e o Lula já começou a colocar agora em prática o seu projeto de vingança contra ministros do STF. Guerra foi declarada entre Lula e ministros do STF e o motivo, aí é que vocês vão ficar completamente chocados. Já é as duas primeiras matérias que eu vou trazer aqui a partir de agora nesse boletim para todos vocês. E o Lula, gente, tá? Lula da Silva frente a frente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gente, tá? Acabou de sair uma notícia bombástica sobre Lula frente a frente com Donald Trump. Inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro soltou uma bomba do que Trump está preparando para Lula da Silva nesse encontro que está marcado. Qual é a data desse encontro, o motivo desse encontro, o que é que o Donald Trump está preparando, gente. O Donald Trump está preparando um presentinho para o Lula que vocês vão ficar completamente chocados, gente, tá? Além dessas outras várias informações, eu vou trazer a partir de agora nesse boletim aqui para todos vocês, gente. Larguem tudo, gente. Calma. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, larguem tudo que vocês estão fazendo para prestar muita atenção, porque o que eu vou trazer aqui a partir de agora, gente, tá? É simplesmente bombástico. Clima de guerra entre Lula e ministros do STF. A guerra começou. Ministros do STF mandaram um duro recado para o Lula. Lula já começou o seu projeto de vingança, já começou a colocar em prática seu projeto de vingança. E tem um ministro em particular que está extremamente furioso com a vingança de Lula da Silva. Agora, gente, deputado Vitorino, tá? Explodiu uma bomba contra Lula da Silva. O governo que prometeu picanha entrega inflação no prato. Meu Deus do céu, gente, tá? O deputado destruiu o Lula sem dó e nem piedade nesse vídeo, vejam só. Faz esse teste, vê o que você comprou com R$100 no mês. Faz esse teste, vê o que você comprou com R$100 no mês passado, vê o que você está comprando agora com R$100 e vê o que você vai comprar com R$100 no mês que vem. E aí manda uma mensagem. No Brasil, o jogo dos números vem enganando o trabalhador no governo Lula. A situação do trabalhador hoje, em termos de poder de consumo, caiu ou reajustamos acima da inflação. Só que a inflação que serve de referência é calculada pelo IBGE e ninguém mais acredita nos números do IBGE. Então esses números do IBGE servem para o governo fazer a sua propaganda, mas o que é pior, conceder reajustes muito abaixo da inflação real que nós vivemos hoje no país. A inflação real é aquela que é medida pela evolução da expansão monetária. O que isso quer dizer? Você tem que pensar assim, o que eu comprava com R$100 no supermercado? O que eu estou comprando esse mês com R$100? O que eu vou comprar no mês que vem com R$100? Essa é a inflação real. É o produto de alto consumo, de alta rotatividade e de extrema necessidade. É comida. Junte-se a isso os reajustes que vêm sendo aplicados nas tarifas públicas. Vocês estão vendo alguma dentro do índice do governo? 3 e alguma coisa? Não. É tudo 5 não sei o que, 6 não sei o que, reajuste de medicamento, plano de saúde, vem de tudo, mas nada dentro dos números que o governo anuncia. A riqueza de um país não é medida pelo PIB. O PIB diz o quanto o país tem de dinheiro. No Brasil, grande parte do dinheiro está na mão do governo. Esse é o dado mais importante, não está na sua mão, está na mão do governo esse dinheiro. O Brasil é a 10ª economia do mundo pelo PIB, a China é o 2º, e olha como vivem os chineses. Então, não se iludam, essa é outra mentira que eles insistem em lhe vender. Poder de compra que aumentou do Brasil. Sabe onde o FMI tira informação? Do governo. E você quer acreditar nisso? Vai no supermercado e faz as compras.
Faz esse teste, viu? É isso aí, gente, tá? O cara que prometeu cervejinha, picanha, tá entregando o quê? Inflação, gente. O que é inflação? É o seu poder de compra, né, gente? A inflação tá corroendo o seu poder de compra, né? Você, com R$100, há 6 meses atrás, você comprava X, Y e Z. Hoje, se você for no supermercado com os mesmos R$100, você só compra X e Y. O Z já não dá mais para comprar. Ou seja, a inflação corroeu o seu poder de compra. É isso que o Lula fez com o povo brasileiro. Isso é a prova, gente, do câncer que o Lula é para o Brasil. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês, gente, tá? Vejam só a estratégia, gente. A tacada de mestre, jogada de mestre do Flávio Bolsonaro. Pai do Lulinha, gente, tá? O Flávio Bolsonaro está aqui com um plano, gente, para acabar com Lula nestas eleições. A equipe de Flávio Bolsonaro estuda usar o termo pai do Lulinha como estratégia para desgastar e destruir o Lula, reforçando as denúncias de corrupção envolvendo a proximidade de Lulinha com o bandido criminoso do Careca do INSS, principal operador do esquema de fraudes dos velhinhos e da Previdência, gente, tá? Flávio Bolsonaro tem uma tacada de mestre para derrubar o Lula. Vocês vão entender, assistam. A campanha do senador Flávio Bolsonaro, que vai tentar a eleição para a presidência da República, ele vai fazer o seguinte, vai chamar o presidente Lula, não de Lula, mas de pai de Lulinha, para reforçar as denúncias de corrupção envolvendo ali a proximidade do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, que é conhecido como Lulinha e foi citado nas investigações que apuram desvios de recursos de aposentados e pensionistas do INSS. Ali a proximidade dele com o Careca do INSS, que é apontado como principal operador do esquema. A defesa do filho do presidente Lula confirmou a relação com Antunes, mas disse que era uma prospecção de negócios comerciais legítimos, né? E as acusações contra a Lulinha não se limitam ao INSS. O filho do presidente já foi citado numa operação no âmbito da Lava Jato lá em 2019, Leandro Consentino. Então, o Flávio quer focar no Lulinha para tentar atingir a imagem do presidente Lula. Ou seja, não é de hoje que o Lulinha está envolvido em escândalos de corrupção, né, gente? Não é de hoje, é de longa data, né, gente? Eu sei o que você fez no verão passado. Então, além dele ter sido envolvido no escândalo da Lava Jato, mais uma vez envolvido no escândalo da roubalheira da fraude, da Previdência, do INSS, né? A roubalheira contra os velhinhos acamados do Brasil. E o Flávio Bolsonaro, numa tacada de mestre, claro, vai usar o termo pai do Lulinha. Lulinha que está sendo aí investigado pela Polícia Federal por possíveis envolvimentos, gente, tá? Nesse escândalo de corrupção do INSS. E o Flávio Bolsonaro não vai perdoar o Lula. E é claro que ele vai tentar utilizar isso a seu favor. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer para vocês. Pessoal, vocês já estão sabendo que o Donald Trump, que o Lula vai se encontrar com o Donald Trump nos Estados Unidos? Essa notícia foi confirmada aqui hoje pelo governo brasileiro. E o que Lula e Trump vão tratar durante encontro na Casa Branca, gente? Inclusive, tem bolsonaristas, tem aliados do Bolsonaro que estão comemorando esta reunião do Lula e do Trump. Calma que vocês vão entender, gente. O presentinho que Trump pode estar preparando para o Lula. Calma que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Mas antes, qual é o motivo do encontro? Qual o assunto que será abordado? Por que eles têm que se encontrar? Tá aqui, o presidente Lula embarca para os Estados Unidos nesta semana para o encontro com o presidente Donald Trump. Eles vão estar frente a frente. A agenda com o republicano está marcada para quinta-feira. E temas considerados sensíveis para o petista devem ser discutidos. Temas sensíveis para o Lula devem ser discutidos. Na agenda dos dois líderes, há expectativa de que sejam debatidos o desejo dos Estados Unidos em classificar organizações criminosas do Brasil como terroristas, as tarifas impostas pelo país a produtos brasileiros
e a guerra em curso no Oriente Médio, do qual Lula tem feito duras críticas a Donald Trump. Então, o Trump deve tocar em assuntos que o Lula não gosta nem um pouquinho, gente, tá? Que é aquela coisa dos grupos terroristas, que o Lula não quer de forma alguma, a questão da guerra, né, do Irã e as tarifas. Aí, gente, então agora vocês já estão sabendo do encontro do Lula, né, que parece que vão estar aí frente a frente. Porém, vejam só, gente, tá, que saiu na coluna do Igor Gadelha. Bolsonaristas comemoram encontro de Lula e Trump nesta semana. Gente, o que é que o Trump está preparando para o Lula, que os bolsonaristas, que os aliados, né, os parlamentares da direita estão comemorando? Vamos entender? Bolsonaristas comemoram a notícia de que o presidente Lula deve se encontrar com o presidente nos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos, Donald Trump, nessa semana na Casa Branca, em Washington. A avaliação de bolsonaristas é de que a reunião entre Lula e Trump ajudará a enfraquecer o discurso de que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro seria entreguista. Meu Deus! Então, derrubaria a tese de que o Flávio Bolsonaro seria entreguista. Como revelou a coluna, o PT pretende retratar Flávio na campanha eleitoral como corrupto e entreguista. Como se o Flávio Bolsonaro fosse entregar o Brasil para o Donald Trump. Em tese, isso seria derrubado, em uma alusão à proximidade da família Bolsonaro com Donald Trump. A bandeira da soberania será um dos eixos defendidos pela campanha de Lula. Por esse motivo, petistas torcem, inclusive, que Donald Trump declare publicamente apoio a Flávio Bolsonaro. Do que Lula e Trump vão tratar, né? O motivo do encontro. O encontro entre Lula e Trump está previsto para acontecer na quinta. Eles devem tratar da questão do grupo terrorista, do PCC e Comando Vermelho, tarifas e a questão da guerra do Oriente Médio. Tá vendo que o avanço, né, da designação do Comando Verde PCC no FTO, Organização Terrorista Estrangeira, pelo Departamento de Estado de Marco Rubio, é inevitável. O lobista de traficante está entrando em campo desesperado para ver se consegue interromper o processo através da sua relação com Trump. Reagiu à coluna o influenciador Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo chamou o Lula de lobista de traficante. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Ou seja, o Paulo Figueiredo está acusando o Lula de ir para os Estados Unidos como lobista, ou seja, defensor de traficante, para tentar proteger aqui os criminosos, para que o Trump não coloque eles como grupo terroristas. O Paulo Figueiredo bateu forte no Lula, tá? Então tá aí, gente, tá? Essa aqui é a informação. Aí veio o Eduardo Bolsonaro, claro, fez o seu comentário. Eduardo Bolsonaro ironiza encontro de Lula e Trump nos Estados Unidos. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para ironizar o encontro entre Lula e Donald Trump. Em publicação do X nessa segunda, o filho do ex-presidente Bolsonaro chamou o Lula de malandro e questionou o discurso do petista sobre a soberania nacional. Ué, mas não era o Flávio Bolsonaro, o cara do imperialismo, né? Yankee? E a narrativa de Lula defender a soberania nacional? E a narrativa do Lula em defender a soberania nacional? A verdade é que Lula, malandro que é, fez um discurso para a militância e outra para as elites. Entre um e outro, existe um abismo, publicou Eduardo Bolsonaro. Tá aí, gente, tá? Malandro é malandro e mané é mané. Aqui no Brasil, o Lula diz que eu enfrento Donald Trump. Soberania, eu vou proteger o meu país é soberano. Quem tem que tomar conta do nosso país é nós, o povo brasileiro. Então, aqui para a militância, né, do Lula, ele vomita que tá meio que contra o Donald Trump, mas tá aí. Tem encontro com o Donald Trump nos Estados Unidos. Então, assim, gente, meu Deus do céu, gente, tá? Ainda tem gente que acredita em Lula da Silva. E agora, gente, deixa eu trazer aqui para vocês uma informação do Romeu Zema, um vídeo pequeno
pequeno do Romeu Zema, que partiu para cima dos ministros do STF mais uma vez. Ele dobrou a aposta contra os ministros intocáveis do STF. Só assistam que vocês vão entender. O senhor está disposto, a se necessário for, para continuar com essas críticas, ser preso para defender esse combate aos intocáveis? Eu estou, como eu disse aqui para o Emílio, muito tranquilo. A minha vida toda foi trabalhar, pagar impostos, como 99% dos brasileiros fazem, dos brasileiros de bem. E em Minas Gerais eu mostrei que ladrão não teve lugar. Lá em Minas eu já mudei. Durante o meu governo nós não tivemos escândalo, não tivemos corrupção. Ladrão que estava lá em Minas querendo assaltar o governo, fazer coisa errada, deve ter ido para outro lugar do Brasil. E se foi possível em Minas, é possível no Brasil também. Minas é uma ótima amostra do Brasil. Lá tem um pouco de São Paulo, do Rio, do Nordeste, do Centro-Oeste. E eu acredito muito em quem age com lisura, em quem trabalha muito, em quem cumpre suas obrigações. E só fica com medo e persegue quem tem o rabo preso. E eu não tenho. Eu vou levar adiante tudo que eu tenho feito. Você não tem rabo preso, mas no Senado tem muita gente com rabo preso. E para passar essa pauta pela Alcolumbre, a gente vê que fica engavetada. Como você acha que isso poderia acontecer de uma forma diferente? Infelizmente, nós temos aí muitos políticos acovardados que têm o rabo preso, mas eu estou muito confiante que em outubro nós vamos ter uma virada. Em 2018, eu era candidato pela primeira vez que eu disputei, era a eleição da antipolítica e essa é a eleição da indignação. Nós já tivemos a semana passada uma resposta do Senado. Dá para ver que o pessoal lá, dos parlamentares, estão antenados. Quem falar que vai acobertar essas aberrações que alguns ministros do Supremo têm feito, vai ficar de fora nessa próxima eleição. O eleitor está atento. Eu tenho andado o Brasil inteiro e tenho percebido isso. Tá aí, gente, tá? Romeu Zema, mais uma vez, partindo para cima dos ministros da Suprema Corte. Não tem medo de ser preso. Aconteça o que acontecer, pode ameaçar, pode descabelar, ele vai continuar expondo autoridades de Brasília. Gente, tá? O trem tá pegando fogo. Malu Gaspar, gente, agora, tá? Guerra acaba de ser declarada agora em Brasília. STF contra Lula da Silva. Ministros do STF contra Lula da Silva. Malu Gaspar acaba de dizer que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes mandaram um duro recado ao Congresso de que não vão interferir na derrubada do veto do PL da dosimetria. O Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes acabaram de mandar um duro recado para o Lula. Nós não vamos interferir na derrubada do seu veto, Lula, tá? O Congresso Nacional derrubou o seu veto, não foi, Lula? Do veto lá da dosimetria. O Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes acabou de mandar um duro recado pro Lula de que eles não vão fazer nada para ajudar o Lula na questão da derrubada do veto da dosimetria. Porém, logo em seguida, Lula anuncia o seu projeto de vingança contra os ministros do STF. Vocês vão entender. Assistam a primeira parte da informação. A gente apurou que já durante a votação ali da derrubada do veto do presidente Lula, os senadores e deputados já tinham recebido um recado dos ministros da Suprema Corte, em especial do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, de que se fosse votado essa derrubada do veto e ficasse o texto com a redação que estava, o Supremo não iria interferir ou barrar ou judicializar, mesmo que houvesse ações, né? A gente sabe que tem uma ação do PSOL arguindo pela inconstitucionalidade da forma como foi feita a votação e também o texto, mas o humor dentro do STF é de deixar como está, até porque esse texto foi negociado lá no começo, até pelo deputado Paulinho da Força, que não foi escolhido relator por acaso, ele foi escolhido relator porque ele é próximo do ministro Alexandre de Moraes. A gente até viu, eles filmaram reuniões e telefonemas que eles fizeram na época com o deputado Aécio Neves, também participou, Michel Temer, olha, estamos aqui conversando para tentar chegar num acordo, e esse texto teve o aval do ministro Alexandre de Moraes, que afinal é quem importa nesse caso, porque ele é o relator da trama golpista. Então, o que acontece a partir da votação
da derrubada desse veto. Uma vez que for sancionado o texto do projeto, quando ele passar a valer, as defesas dos réus têm que cada uma delas entrar com um pedido para que a pena seja adequada, a dosimetria seja feita para encaixar na nova regra. E quem vai opinar caso a caso sobre isso é o ministro Alexandre de Moraes. Então, se você faz um voto e você derruba o texto e coloca o texto em termos que ele não concorde, você começa uma nova guerra. E todo mundo sabia disso, né? Se ele resolve derrubar as dosimetrias, vai começar uma nova guerra. Não quer dizer que ele vai aceitar todas, a gente vai ter que ver caso a caso o que vai ser decidido pelo ministro Alexandre de Moraes a partir da provocação de cada defesa. Mas o fato é, inconstitucionalidade, derrubar, dizer que está havendo uma afronta às decisões do Executivo, tudo isso que a gente discutiu aqui na semana passada, vocês mais que eu acho que eu não estava aqui nesse programa específico, tudo isso vai ficar de lado. Embora muita gente no Supremo considere que o Congresso realmente passou por cima de decisões tomadas num julgamento que foi outro dia, né? Então, isso está ficando de lado em nome de uma negociação maior. Esse projeto, quando ele foi feito lá atrás pelo Paulinho da Força, era já numa situação em que o Supremo estava sendo muito questionado, tinha votação de projeto relativo à decisão monocrática de juiz, tinha já alguma discussão sobre a abertura de CPI para investigar ministro do Supremo, pedidos de impeachment chegando, já se desenhava esse tsunami que veio depois até com o caso Master. Então, tudo isso foi decidido para tentar baixar a temperatura. E aí é como se diz, é uma anistia light, e que vai caber a essa pessoa, e principalmente a esse ministro, que é o Alexandre de Moraes, que já deu aval. Então, em relação a isso, não há grande preocupação do Congresso de ter algum revés e tal. E aí vai caber, vamos ter que ver o principal, que todo mundo quer saber, o que vai acontecer com a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso e tem uma condenação de 27 anos pendente aí, né? Resumindo aqui para vocês, gente, tá? É muito simples a gente entender. Essa notícia aqui, essa matéria da Malu Gaspar, só confirma aquele burburinho, aquela notícia que estava sendo ventilada na imprensa na época da votação do PL da dosimetria, de que o Alexandre de Moraes, ministro do STF, também estava articulando ali. Durante a votação, tinha parlamentares ali que estavam dizendo que estava... Né, que viu o burburinho de que o Alexandre de Moraes estava até agindo ali nos corredores, né? Estava ali em contato com o Paulinho da Força para que eles colocassem o que o ministro Alexandre de Moraes queria dentro, né, do PL. Ou seja, o próprio Paulinho da Força, na época, disse em alto e bom tom de que, olha, o que for acordado aqui não vai ser revisto pelo STF. Isso vocês podem ter certeza absoluta. Então, isso só confirma o que na época estava sendo ventilado de que o ministro Alexandre de Moraes estava participando das negociações no texto que foi aprovado do PL da dosimetria. Então, esse recado dos ministros Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes para o Lula, eles estão dizendo aqui, basicamente, Lula, deixa eu te dizer uma coisa, tá? Esse PL, no texto do jeito que está, ele foi articulado em conjunto. Nós participamos da elaboração do texto desse PL, tudo que foi aprovado lá foi com o nosso aval. Então, não tem o menor cabimento, tá? Vocês ficarem furiosos. Sei que, né, o Lula ficou furioso porque o veto dele foi derrubado pelo Congresso. Logicamente que algum partido de extrema esquerda ou de esquerda iria, né, pedir socorro para o STF. Já sabia que isso ia acontecer. O próprio Gilmar Mendes que, olha, possivelmente isso vai acontecer. Eles vão tentar declarar inconstitucionalidade nessa decisão, né, tomada nessa derrubada do veto lá no Congresso Nacional, ia pedir socorro para o STF, mas o STF, mais precisamente Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, estão mandando um recado para o Lula. Lula, nós participamos dessa votação, da articulação, tudo que está lá no texto foi com o nosso aval. Então, esqueça esse negócio de que chegando aqui no STF a gente vai te salvar, porque nós não vamos te salvar, Lulinha da Silva. Esse é o recado, basicamente, que o Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes está enviando agora para Lula da Silva. Claro que uma decisão dessa, né, do STF, dos ministros do STF, iria deixar o Lula extremamente furioso e revoltado. Onde já se viu, né? Partido de extrema esquerda ir lá pedir socorro para o STF
e o STF se lixando para tentar ajudar o Lula. É basicamente isso que está acontecendo e é claro que o Lula ficou extremamente furioso e revoltado e parece que sim, vai ter vingança, gente, tá? Lula parece que já está colocando em prática o seu plano, o seu projeto de vingança contra os ministros do STF, porque principalmente, gente, essa decisão do Lula aqui pode atingir em cheio o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, eu tô vendo até esquerdista aí, gente, da esquerda, dizendo, olha, com essa decisão, o Lula da Silva tá atacando principalmente o Alexandre de Moraes. Isso é um grave ataque contra o Alexandre de Moraes. Eu tô vendo esquerdista desesperada aqui com essa decisão do Lula, porque vejam só o que o Lula pode fazer. Lula irá apoiar CPI do Banco Master em resposta à derrota de Messias e a questão do PL da dosimetria que deixou o Lula furioso. Ou seja, gente, isso aqui é basicamente o Lula declarando guerra contra ministros da Suprema Corte. Meu Deus do céu. Uma CPI do Banco Master afeta o alto escalão da própria esquerda, afeta o Centrão, STF e faz o Supremo cortar relações diretas com o PT. Gente, pensem, o Lula sabe que CPI do Banco Master vai atingir em cheio gente aliada do Lula, do próprio Lula. Mas o Lula tá tão obcecado em se vingar, isso aqui já é o meu ponto de vista, tá? O Lula tá tão obcecado em se vingar dos ministros do STF que não quer nem saber os dele que vai ser prejudicado. Ele quer atingir ministros do STF que estejam enrolados, atolados até o pescoço nesse escândalo de corrupção do caso Master. E agora, em forma de retaliação, o Lula pode querer CPI do Banco Master. Pensem no Alexandre de Moraes Dias Toffoli, que deve estar pistola aqui se o Lula fizer isso. Vocês vão entender, assistam, porque é o Lula, gente. É basicamente o Lula declarando guerra contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Vejam só. Tainá Falcão, o presidente Lula considera endossar o movimento pela criação da CPI do Banco Master no Congresso Nacional. O petista vinha resistindo a uma pressão, mas foi aconselhado por dirigentes petistas a engrossar a pressão sobre o comando do Poder Legislativo. Você tem dois nomes que defendem essa postura claramente: Edinho Silva, presidente nacional do PT, e Gleisi Hoffmann, ex-comandante da articulação política. Além disso, segundo auxiliares do presidente, seria uma resposta ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que é contra a criação da CPI do Banco Master e atuou contra a nomeação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. A defesa feita pelo entorno de Lula é de que ele se manifeste a favor da comissão de inquérito pelas redes sociais, chancelando uma apuração ampla sobre as fraudes financeiras. Um dos motivos apontados para a recusa de Messias foi a sua relação próxima ao ministro André Mendonça, relator do escândalo do Banco Master junto à Suprema Corte, ou seja, uma imagem de que Messias chancelaria uma investigação do Supremo Tribunal Federal ao escândalo do Banco Master, e assim o Centrão reagiu de maneira contrária. O escândalo do Banco Master, no entanto, e é importante a gente sempre falar aqui a verdade para nossa audiência, sem comprar a narrativa de nenhum dos dois lados. O escândalo teve vinculações com políticos de esquerda, de direita e de centro, todos os espectros políticos. As investigações da Polícia Federal mostraram que as vinculações não se restringem a um único grupo partidário. O tema entrou no debate eleitoral e deve ser explorado tanto por Lula como por Flávio, em um esforço de desgastar o adversário político no rastro do discurso de combate à corrupção. Tainá Falcão, eu conversei esse final de semana com o cacique do Centrão, e ele fez uma análise muito interessante. Ele me disse o seguinte: essa eleição deve ser a eleição contra o Supremo. Ou seja, o candidato que tiver uma postura contra o Supremo Tribunal Federal, defendendo transparência, defendendo moral, é possível que ganhe as eleições. E por incrível que pareça, no momento em que nós tivemos as digitais do Supremo Tribunal Federal em um movimento para derrubar Jorge Messias, eles acabaram dando uma colher de chá para Lula, um discurso de que, olha, eu não sou tão afinado ao Supremo. Se eu fosse, eles não teriam derrubado o meu candidato exatamente para fazer parte da Suprema Corte. É, a gente tá aí, né? Lula não é bobo nem nada, né, gente? O Lula sabe muito bem, tá? Tem muita gente do lado dele que vai cair, tá? Mas também tem outras autoridades que também vão cair e pode atingir em cheio, principalmente, né, o ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que estão aí atolados até o pescoço nesse escândalo de corrupção do Banco Master. Vocês repararam, gente, que ultimamente eu tenho reparado muito que jornalistas de alguns veículos de imprensa têm
diminuído, né, os seus comentários referente a ministros da Suprema Corte. Por que será, né, gente, tá? Porque aqui os jornalistas sabem que uma decisão dessa do Lula atingiria em cheio o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. Porém, vocês repararam que eles nem tocaram no nome do Moraes aqui nessa matéria? Dias Toffoli. Por que será, né, gente? Por que será?